É importante a gente poder entender o programa do Crescemos como um contínuo, né, de habilidades que a gente vai somando. Então, a gente começa trabalhando a flexibilidade mental no 6º ano, a gente passa a trabalhar a persistência, a gente vai para a resolução de problemas e, de repente, chega na tomada de decisão. Ela envolve todas essas outras habilidades, mas ela envolve um perfil muito do sujeito, quem eu sou. Tomar decisão é, inclusive, aceitar a si. Tomar decisão é deixar que o externo não me aflinja tanto. Tomar decisão é fazer escolhas. E como é difícil fazer escolhas? Porque para eu fazer escolha, eu preciso analisar cenários, eu preciso analisar possibilidades, eu preciso pensar antes de fazer. Preciso viver situações de tomada de decisão para aprender a tomar decisões. E eu também preciso ser convidado a tomar decisões. Mas também levar em conta que tá tudo bem se eu decidir e resolver mudar de ideia. Porque o mundo muda, porque eu mudo, porque as minhas prioridades mudam. E ok, a questão é como é que eu minimizo os impactos, minimizo os riscos dessa tomada de decisão no meu futuro. Agora, eu estou traçando os rumos que vão me levar a determinados objetivos e são esses rumos que vão trazer determinadas consequências. A gente está falando de adolescentes que já são capazes de abstrair e trazer possibilidades tanto de ação quanto de resposta e consequência para suas ações. Essa junção de funções leva a tomadas de decisão. Toda vez que eu me abro para a possibilidade de olhar o outro, de ver novas formas de pensar, de sentir, de reagir, de se comportar, eu preciso entender que eu escolho, eu tomo decisões do que eu vou pensar e do que eu vou fazer. A gente não controla pensamento, a gente não controla emoção, mas eu controlo o meu comportamento. Eu preciso olhar o ambiente, eu preciso olhar outras formas para tomar decisões de como eu vou me comportar. Isso só faz sentido se esse adolescente sabe as consequências da ação dele e assim como ele sabe o que está levando ele a tomar aquela decisão. Perceber quais são os componentes que estão sendo considerados para que eu tome uma decisão faz com que eu aceite as consequências da minha ação de uma forma muito mais tranquila. Quando eu quero que alguém tome uma decisão com relação a um comportamento, eu preciso que essa pessoa considere um ambiente, considere uma diversidade importante. Esse segundo tema do programa, ele prevê e ele coloca um pouco um processo de empatia frente a tudo isso. A gente poder tomar decisões que não me anulem, mas que também possam considerar o outro como um sujeito que tem que fazer parte da minha resposta. A gente, quando pensa na tomada de decisão, a gente não pode pensar de uma forma só cognitiva. Toda tomada de decisão que não leve em conta aspectos socioemocionais, elas acabam trazendo consequências muito ruins para aquele funcionamento cerebral como um todo. O segundo tema do programa, ele provoca no adolescente de 14 anos, que é muito autocentrado, uma necessidade de desenvolver um processo empático na sua tomada de decisão. Nem sempre aquilo que eu vejo está diretamente relacionado aos meus pensamentos. A imagem que meu cérebro constitui de mim é muito diferente da imagem corporal que eu tenho no espelho. Principalmente nessa fase dos 14 anos que a gente tem os meninos, as meninas com mudanças corporais muito intensas, é importante que a gente possa entender a diferença do que eu penso e a diferença do que eu aparento, a diferença do que eu faço e a diferença do que eu acho que eu faço, a diferença do que eu escolho fazer na minha tomada de decisão e a diferença do que o outro compreende do que eu escolhi fazer. Ensinar o adolescente a enxergar essas diferenças e trabalhar com essa diversidade
é um ponto importante para que ele possa se constituir. O que isso tem a ver com uma tomada de decisão? Nem sempre eu tomar uma decisão de fazer alguma coisa, aquilo vai trazer consequências para a forma como as pessoas me veem, para a forma como eu me constituo, para a forma como eu me relaciono com as pessoas. A gente precisa sempre considerar como eu me vejo, como eu me constituo e como eu realmente sou frente ao ambiente, frente às relações e como o outro me constitui. São coisas muito diferentes. A gente nunca vai saber como a gente realmente é. A gente é resultado daquilo que a gente pensa, que a gente sente. O outro enxerga a gente, vê a gente de uma forma diversa daquela que a gente se constitui. A gente acaba se constituindo e se imaginando numa junção de tudo isso. E a minha tomada de decisão tem que levar em conta os meus pensamentos, mas também tem que levar em conta o que o ambiente considera a respeito da minha ação. Esse tema trabalha muito a questão da economia colaborativa, que é um assunto dos tempos atuais, muito atual, tem a ver não com você ter posse dos bens, mas você compartilhar os bens, compartilhar os serviços. E ele começa com um desafio de duas irmãs que precisam de um vestido para o baile de formatura do 9º ano, mas a família só tem dinheiro para um vestido, e são duas irmãs, e as duas vão se formar. E aí, como que elas vão usar os seus conhecimentos, essas novas tendências de economia colaborativa para reunir recursos para poder solucionar esse desafio? Então, a tomada de decisão está o tempo todo permeando esse tema, nesses desafios que vão se apresentando ao longo da atividade. Quando eu quero tomar uma decisão, lembrando da questão de que essa decisão vai ter impactos no meu futuro, eu posso criar alguns cenários. Um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista, por exemplo. Então, a ideia aqui é exercitar a criação de cenários. Porque toda vez que a gente planeja, eu tomo uma decisão hoje, mas eu estou planejando, eu estou vislumbrando um futuro. Se amanhã eu tiver um outro resultado, eu já projetei ele. Não é uma surpresa total para mim. Perceba que para cada decisão eu posso estabelecer cenários futuros e me preparar para eles. E aí eu tomo uma decisão mais consciente, mais assertiva e reduzindo os riscos. A ideia aqui não é eliminar riscos, porque não existe. Toda decisão envolve riscos. Mas eu posso projetar as possíveis consequências e assim minimizar os impactos desses riscos na minha vida. Os estudantes são convidados a, de novo, pensar de modo coletivo e pensar, talvez, em situações muito fora da bolha deles. Porque é fácil resolver coisas ou pensar em soluções para a festa, para o mundo. Quando a gente começa a convidá-los a pensar em situações de responsabilidade social, em questões de vulnerabilidade, que estão muito, talvez, distantes até do mundo deles, isso também vai me ajudar a tomar duas decisões, não só na elaboração de um projeto, que é para resolver um problema do outro, e aí nessa tomada de decisão eu vou ter que passar por todas aquelas organizações de projeto, mas eu também vou tomar uma decisão de quem vou ser eu neste mundo. E agora eu sou grande, então eu sou parte. E se eu sou parte, que parte eu vou ser? Uma parte passiva que assiste ou uma parte protagonista que faz? Porque eu faço parte do coletivo. Então, esse é um ponto importante e de grande destaque desse projeto. Esse projeto de pensar em se apresentar para esse mundo, ele é muito interessante porque eu vou precisar entender formas variadas de me comunicar. Eu vou ter que entender que há uma grande diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio, combinados para se viver nesse mundo presencial e nesse mundo virtual. E eu vou ter que começar a perceber que as minhas atitudes geram uma consequência. Então, como é que o mundo me vê? O que eu quero que o mundo veja?
Como é que eu me apresento? Será que o que eu falo é o que você realmente está vendo? Será que o que eu faço é o que realmente eu falo e é o que realmente você vê? Entendendo o que eu quero que você veja, como é que eu vou me posicionar nesse mundo, também como eu vou atuar. Então, hoje, quando a gente pensa até no olhar profissional, eu preciso muito mais desenvolver nesse sujeito atitudes do que fazeres, porque os fazeres estão mudando, agora as atitudes são esperadas. Eu sou flexível, eu sou persistente, eu sei organizar o meu mundo e o outro, eu sei quem eu sou, eu conheço os meus desafios e conheço meus talentos. Agora é hora de, então, tomar decisão e voar, né? Para a família, talvez essa é uma hora que dá um friozinho na barriga, né? Eles vão voar. Que esse programa possa não ser visto como um material didático, mas como uma possibilidade da gente desenvolver recursos socioemocionais e cognitivos que a gente vai levar com a gente a vida toda. A gente está deixando o mundo bagunçadíssimo para essa geração. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar a eles ferramentas para serem melhores que a gente. Experimentem vocês também, professores, professoras, mamãe, papai, a viver essas competências. Na rotina, no café da manhã, na hora do intervalo, nas discussões, no carro, vamos ao shopping ou vamos ao cinema. Dialogue. O diálogo é o mais importante. O cérebro não diferencia as questões cognitivas das socioemocionais. Se a gente não integra essas habilidades e se a gente não trabalha essas habilidades como um todo, a gente não está pensando num ser humano funcional para a sociedade. Eu não quero formar um indivíduo, eu quero formar uma sociedade. E essas são habilidades fundamentais para que a gente faça esse trabalho.